Ah, meu microfone estava desligado, né? Vamos lá, mais uma vez começando então aqui, 28 graus agora em Natal, 33 é a sensação térmica, deve chover agora de manhã, às 10, às 11, até meio-dia, depois a gente deve ter chuva só de meia-noite, 2 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, já na segunda-feira, para e deve voltar à noite, mas nada acho que vai cair muito não, porque se chover muito, Natal para. Então vamos rezar para que seja realmente pouca chuva, como é a previsão, algo como vai e volta. Vou começando aqui de novo então para dizer que estou chegando com mais um podcast, né, do blog Só Futebol Não, porque comecei aqui com o microfone desligado, um mico, né? Sou Raíssa e o tema de hoje então, acabou a brincadeira, acabou mesmo, né? Começou aí a Série C, vai começar a pré-copa do Nordeste, vai começar a Série D, começou a Série B, começou a Série A, então começou a parte séria do futebol brasileiro. É aquela parte que, bom, quem acompanha futebol sabe, é ótimo ganhar estadual, é ótimo ganhar a Copa do Nordeste, é ótimo ir bem em Copa do Brasil, mas no fim das contas, o que vai mesmo sobrar do ano, se ele foi bom ou ruim, é como o time se saiu no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, essa é a realidade do futebol brasileiro. Então, acabou a brincadeira. Mas antes da gente falar sobre essas séries A, aliás, A não tem nada pra gente falar de Série A e de Série B aqui. As Série C, Série D, pré-copa do Nordeste, eu vi com muita atenção uma pesquisa que saiu nessa semana. Saiu na sexta-feira 13, olha só, sexta-feira 13, sempre aí um símbolo de azar. Uma pesquisa que saiu sobre o futebol brasileiro, né, falando sobre o interesse da população no futebol brasileiro. E é assustador quando se analisa os dados. Lá tá até assim um pequeno retrato dessa pesquisa, tá lá no blog de Marcos Lopes, que foi por onde eu vi inicialmente, depois eu fui buscar a pesquisa completa lá no Datafolha. Em todas as regiões do Brasil, respostas espontâneas e únicas, né, que você só podia dar uma resposta e não lhe era apresentado nenhum time, né, nenhuma para você apontar interesse, você que apontava qual era o time de futebol de sua preferência. Vou só dizer aqui, no Centro-Oeste, 29% das pessoas não tem time nenhum. No Nordeste, 26%. No Sudeste, 21%. No Sul, 18%. O Sul é o único canto em que um time, aliás, dois, superam isso, né? Grêmio e Internacional superam o pessoal que não torce para nenhum. Aliás, desculpem, o Norte também, né? O Flamengo passa com 37% e nenhum tem 17%. Outros, todos juntos, têm 19%. Mas é assustador quando você pega o total da pesquisa, a maior parte da população não tem interesse, qualquer um, ou grande interesse, né, pouco interesse pelo futebol, é assustador. 1 em cada 4 brasileiros tem grande interesse, e uma parte significativa, segundo a pesquisa lá, 41%, não tem nenhum interesse pelo futebol. Isso só foi caindo. A pesquisa é enorme, né? Faz lá a pergunta sobre qual é a melhor seleção brasileira da história das Copas. E é até surpreendente que haja um empate entre a seleção de 70, de 94 e a de 2002. Se bem que na minha geração, né? A geração que vai aí ai meu Deus, anotei aqui, tá? De 25 a 44 anos, pessoal que está nessa faixa etária. Para essa faixa etária, a melhor seleção de todos os tempos foi a de 94. É até razoavelmente compreensível, porque nós não vimos a seleção brasileira ganhar quase que coisa nenhuma. Então, aquele título de 94, pela emoção, foi muito marcante. Daí, ser considerada a melhor seleção brasileira da história das Copas. Claro que quando chega para gerações mais novas, por exemplo, pessoal de 16 a 24 anos, aí já passa a ser a seleção de 2002, que era uma seleção triste, na minha opinião. Aquela Copa, se fosse disputada na época que deveria ser, porque ela foi antecipada e pegou todas as seleções europeias com seus craques estourados. Mas se ela fosse na época, talvez a gente tivesse tido um resultado bem diferente.
E aí quem acompanhou então as seleções de 82, de 70 e por aí vai, as seleções de Pelé e tudo, deve até se arrepiar com esse tipo de resultado. Mas isso para falar de seleção brasileira, né? Tite, por exemplo, tem mais de 60% de aprovação, as pessoas avaliam como um bom trabalho, o trabalho que Tite vem desenvolvendo. Mas quando chega realmente para o interesse do futebol, e olha, ou se abre o olho para isso, ou o futebol vai deixar de ser tão dominante como ele é, né? E especialmente aqui no Brasil, porque nem o interesse pela Copa do Mundo ele cresceu. Há aqui uns comparativos, é porque a pesquisa realmente é muito grande. São 52 páginas de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, teve gente que colocou que o melhor jogador do mundo é Neymar. Tá lá na pesquisa em primeiro lugar, quando a resposta é estimulada, né? Cristiano Ronaldo aparece em segundo e Messi em terceiro. Sobre a opinião de quem vence a Copa, o pessoal tá apostando no Brasil, mas já é uma parcela bem menor do que em outros mundiais, especialmente o último que foi disputado aqui no Brasil. Então, realmente vai assustando assim quando tem gráfico lá do interesse pela Copa do Mundo. Caiu muito, era coisa assim de 40%, hoje está na casa de 20%. Então, se você tem um evento desse, que já acontece de 4 em 4 anos, fica na mídia, vários canais passando a mesma coisa. Tem álbum de figurinha, que aliás o povo gasta rios de dinheiro com isso. Eu não vou ficar de fora da mania, é claro, né? Eu também me encaixo na mania da coleção aí da Copa do Mundo. E você vê então uma queda gradual nesse interesse. Não digo nem gradual, ela é gradual porque ela vem ao longo dos tempos, mas para agora se acentuou e muito. Então é preciso repensar um pouco o futebol. O futebol tem alguns conceitos que são, especialmente aqui no Brasil, já que a pesquisa se refere ao Brasil, tem alguns conceitos que andam sendo rejeitados pela população, né? É o que se vê em relação à política, por exemplo. Ninguém mais aceita com naturalidade certos atos de corrupção. Futebol ainda muito ligado à corrupção. Quanto mais você se aproxima, mais você quer se afastar, porque descobre as coisas de bastidores e os bastidores. Acho que futebol, dizem até que isso é igual a linguiça, né? Que você descobrir como é feito, você não vai querer participar. Política também. Opa, o Hugo já está dizendo que está ligado. Muito obrigada. É isso mesmo, Hugo. Agora é a hora da onça beber água. E ele também diz aqui que para ele a melhor foi a seleção de 70. Ele não era nascido, mas já assistiu os DVDs de todas as Copas. E para ele a seleção de 70 foi sensacional. A de 94 foi pífia. Romário e Bebeto deram o título de 94. Eu acho um pouco exagerado dizer que foi só Romário e Bebeto, embora Romário, para quem acompanhou mesmo, era um Brasil antes dele e um Brasil depois que ele foi convocado, né? Então, tem esse peso, mas você não chega só, né, um jogador sozinho, você precisa de um grupo. Eu me lembro, por exemplo, do jogo da Holanda, que se não fosse aquela bomba de branco, que até Romário desvia dela para o gol sair, o Brasil não chegaria onde chegou. Se não fosse as defesas de Tafarel também naquela final dos pênaltis, o Brasil também não seria campeão. Mas, de fato, dois nomes que brilharam muito naquela Copa, Romário, Bebeto, eu acrescento aí Branco e Tafarel. Eu acho que quem viu a Copa não esquece desses, né? Mas, como eu estou dizendo, o futebol representa esses conceitos de que a sociedade vem desprezando, de corrupção, e futebol e política estão mais ligados do que se imagina. E ou se abre o olho agora, ou de fato o futebol vai perder espaço, como vem perdendo. A gente já vê aí nos canais esportivos cada vez mais a cobertura de outros esportes. Por exemplo, esse UFC que nem existia, já tem um crescente público, que inclusive várias madrugadas para assistir esses negócios. Eu não me incluo nessa categoria. Campeonatos de vôlei, Olimpíadas de Inverno, que o Brasil nem tem essa participação toda, tem uma super audiência aqui no Brasil. Então, e outra coisa, eu já venho batendo também nisso, está na hora do futebol mudar um pouco suas regras, né? É muito longo, 45 minutos.
E é muito parada, é muita cera, né? Se é para deixar o cronômetro rolando, vamos baixar isso aí para 1 hora de jogo, né? 2 tempos de 30. Ficaria uma coisa mais adequada para os tempos modernos. Ninguém mais tem esse tempo todo de 2 horas disponíveis, que ainda tem o intervalo, ainda tem os acréscimos. 2 horas disponíveis para um jogo de futebol. Isso sem falar no deslocamento de chegar, de sair. De quando é jogo grande, tem que chegar mais cedo ainda e vai sair mais tarde ainda. Fora a questão de violência, de custo e por aí vai. Então, ou abre o olho ou vai ficar realmente bem menor do que já foi, como se tem visto aí. A audiência, eu ouvi falar durante muito tempo aí, nesse ano que passou, que a audiência da Série A tem caído. A Globo até querendo mudar o formato, sair dos pontos corridos, para voltar a ter aquelas finais como acontece nos outros campeonatos. Mas não é formato. Eu digo sem medo, até pelo que a gente tem visto, nem a seleção brasileira tem agradado mais. Não é formato, é realmente um problema de vício no produto, vício no formato do jogo em si, não das competições. Aí você olha aqui para o lado, na Paraíba, está uma operação enorme, né? Prendendo aí, afastando árbitros, investigando a própria federação, o TJD de lá e que mais? Tem bastante coisa, os clubes, né? Bom, tá um vendaval aí pro lado da Paraíba e não é nada demais a gente pelo menos projetar que essas coisas se repitam em outras federações. Aí eu tô falando não só da federação, né, do futebol em si, daquelas federações, dos clubes e tudo, dos árbitros. Não é difícil você imaginar isso chegando aqui para o Rio Grande do Norte, por exemplo, porque qual seria a grande diferença do Rio Grande do Norte para Paraíba? Porque até colado na fronteira então não dá para não deixar de pensar nessas coisas. E é claro que você se sente meio palhaço quando você descobre que você paga para ir ver um jogo, mas o jogo já estava acertado com o árbitro, fulano, tal jogador não queria jogar porque não recebeu o salário em dia, ou porque queria uma folga e não teve, ou porque é amigo do dirigente tal do outro time, aí acha que não deve jogar para não prejudicar o outro time, e assim vai. Então a gente termina ficando meio que palhaço na arquibancada, só tendo o direito de pagar, né? E o direito de reclamar nem existe, você reclama para você mesmo, ninguém escuta. E se o futebol brasileiro então não acordar para isso, vai dançar já na preferência nacional, não demora muito, eu arrisco dizer. Bom, partindo então agora, só para deixar claro, essa pesquisa foi feita com 2.826 brasileiros em 174 cidades e tem uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. Depois eu vou dar um retrato, acho que aí no blog, de algumas coisas que eu achei interessante dessa pesquisa, que é muito extensa realmente, não tem como a gente falar aqui de tudo. Falar agora da Série C, que começou, né? Começou forte, começou ontem, nós tivemos Tupi vencendo em casa o Tombense por 1-0, gol de Reis. Eu nem sei se esse Reis é aquele Reis ou é aquele outro lá que já jogou até na Ponte Preta. O Botafogo de Ribeirão Preto ficou no empate em casa com o Bragantino de Marcelo Veiga, aquele mesmo estilo de retranca eterna e contra-ataque rápido. O gol do Botafogo foi marcado por Everton Heleno de pênalti, e o do Bragantino, que na verdade abriu o placar, foi de Matheus Peixoto de cabeça. Já pelo grupo A, que é o grupo que interessa mais aqui pra gente por causa de ABC e Globo, a Juazeirense, né, enfrentou o seu desafeto, o seu calo maior, que é chamado Luizinho Lopes, o técnico que o América não quis. Tá lá no Confiança, foi de novo enfrentar a Juazeirense, de novo, surra, né, 1-0, Confiança venceu, gol de Everton Santos. Esse resultado até, de certa forma, deixa a gente aqui de orelha em pé, porque eu tenho até aqui a escalação. A Juazeirense jogou de Tigre, Carlinhos, Heron, Alisson e Deca, Vaguinho, Júnior Gaúcho, Juninho Tardelli, Bruno Matos, Aylan e Salatiel. Quer dizer, a espinha dorsal do time foi mantida daquela Série D, que subiu. Hoje o técnico é Luiz Antônio Zaluar.
E o Confiança, que é esse que vai enfrentar o América na próxima quinta-feira, foi a campo com Genivaldo, Ângelo, esse aqui do Globo, né, que pediu desligamento por motivos particulares, já acertou com Confiança, já virou titular de Luizinho, como esperado. Então, Genivaldo, Ângelo, Renato Camilo, Gabriel e Radar, Rafael, Vila, Everton e Raí, não sei se é aquele, Léo, Ceará e Iago. Ele ainda fez algumas substituições, entraram Flávio, Frontini e Calixto. Calixto, inclusive, é um dos reforços. O Confiança recebeu aí o goleiro Henrique, o zagueiro Everton, o velho atacante Thiago Silvi, que já andou pelo Confiança, voltou. E então, dos reforços, 2 foram escalados. Um como titular, Ângelo, e outro entrou no segundo tempo, que foi Calixto. Então, a gente tem que ficar de olho nesse Confiança de Luizinho. Tem um goleiro aí super experiente, Genivaldo. Tem um lateral que joga do jeito que ele gosta, já conhece aqui as coisas do América, né? Então, não vai ser nada fácil essa estreia do América lá em Sergipe, em Aracaju especificamente, pela pré-copa do Nordeste. A gente já fica de orelha em pé. Então, Confiança de Luizinho Lopes, que não se viu aqui para o América na Série D, tá na Série C e já estreou vencendo fora de casa. Lógico que só teve uma partida, então ele tá liderando lá o grupo A. Bom, o que é que tem hoje, então, na Série C? Tem muita coisa, né? Tem quase toda a rodada. Às 15h30 tem Operário e Volta Redonda lá no estádio Germano Krüger, que é pelo grupo B, o Operário que foi campeão da Série D no ano passado. Às 16 horas tem Joinville e Ipiranga, lá na Arena Joinville. Às 16 horas também tem Salgueiro e Botafogo de João Pessoa, lá no estádio Cornélio de Barros. Às 17 horas, então, que é o que importa pra gente, tem aqui no Barretão Globo e ABC. Esse jogo vai ter transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo Esporte Interativo. Os ingressos estavam sendo vendidos aí com um preço mais baixo durante a semana, 30 e 15. Parece que hoje vão para 40 e 20, mas eu estava até olhando uma publicação do Globo, não tenho certeza, parece que o idoso acima, né, de 60 anos tem direito à gratuidade lá no Barretão. Então, olha aí, o pessoal acima de 60 com essa conquista interessante, assim como os menores de 12 anos. Cuiabá e Luverdense jogam às 19 horas na Arena Pantanal. E acho que o maior clássico dessa rodada, né? Que tá todo o Brasil querendo ver. Às 19 horas, lá no Esporte Interativo, vai rolar na Itaipava Arena Pernambuco, Náutico e Santa Cruz. O clássico aí de Pernambuco. Pra gente aqui interessa por ver alguns jogadores que normalmente terminam por aqui. Eu acho até interessante que esse goleiro Bruno do Náutico era reserva aqui, acho que do Santa Cruz de Natal no ano passado, e virou titular no Náutico. Náutico que é de Roberto Fernandes, todo mundo de olho, claro, né? Em Bob. Bom, e aí encerra na segunda-feira, às 21h15, com Atlético do Acre e Remo. E a gente vai ter um pequeno retrato de quem se saiu como esperado ou não nessa estreia da Série C. O ABC, que não deve ter grandes alterações para essa estreia. E eu já digo, acabou a brincadeira, porque agora realmente quem tiver sua bala na agulha que mostre, né? Nós vamos ter aí o Globo, muito provavelmente no 4-3-3, com Rafael, Giovani, Vitor Souza, Gravatá e Diego, Reinaldo, Galhardo, Eric, e na frente Vanger, Romarinho e Jedson. O técnico agora é Fernando Tonê. Já se espera uma retranca grande, né? Tem sido essa a tônica de Fernando Tonê, e por onde passou, não se vê um time ofensivo. Quando muito, puxa um contra-ataque rápido, e olhe lá, como ele está chegando agora no Globo, ninguém sabe se isso vai de fato vingar, porque ele mudou praticamente o Globo inteiro, né? Só aí o meio de campo de volantes foi mantido, Romarinho e Rafael. Gravatá entra mais pela contusão, parece, de Alexandre. O resto é toda a galera que estava aí com ele lá pelas bandas do Santa Cruz de Natal. Então, vai mudar muita coisa nesse Globo.
Eu sinceramente espero um Globo muito, muito defensivo hoje. E um ABC deve ir de Edson, Areis, Tonhão, Samuel, Igor, Victor Feitosa, Erivelton, Igor Leite, Fecim. Na frente, Jorge Eduardo e Leandrão. Tem uma tendênciazinha de mudar esse esquema um pouco para o 4-3-3. Segundo o próprio Ranielen Ribeiro, em entrevista nessa semana, ele vai deixar, como o Leandrão é mais fixo, é o famoso pesadão. Vou até ler o que ele falou aqui para não dizer que eu estou dizendo o que ele não disse. Aspas. O Alisson saiu e Leandrão foi escolhido para entrar no lugar dele, porém não irá cumprir a mesma função. Leandrão vai atuar como jogador de referência dentro da área adversária, uma peça que o grupo sentia muita falta dela após a saída de Matheus e que me obrigava a jogar com a figura do falso 9, papel desempenhado por o Alisson às vezes, mas que pela característica dele saía muito para buscar espaço pelos lados do campo. Com Leandrão ele vai ficar mais fixo e Fecim irá passar a desempenhar o papel que antes era cumprido por o Alisson. Então, me parece que há um adiantamento aí das peças, né, para o ataque. Leandrão não vai ficar indo e voltando, realmente vai ficar preso lá na frente. E é Fecim quem vai ficar, então, saindo da sua função mais no meio de campo, indo mais à frente e caindo mais para os lados, para municiar esse ataque aí, especialmente de Leandrão e Jorge Eduardo. Deve cair Jorge Eduardo pela direita e Fecim pela esquerda. Aí vamos ver se isso vai dar certo hoje, a partir das 5 horas, lá pelo Esporte Interativo, tem transmissão. Vamos ver se vai funcionar contra, eu imagino, essa super retranca do Globo, né? Vai valer aí quem souber fazer um lançamento melhor, né, para abrir essa zaga, para ver se funciona. Mas lembrando que o ABC teve muito sucesso contra os times de Fernando Tonê, né? Esse ano jogou 2 vezes contra o Santa Cruz, as 2 vezes venceu, embora muita gente reclama que foi com um gol irregular. A única vez que o Globo venceu não estava sob o comando de Fernando Tonê, sim de Renatinho Potiguar, que voltou a ser jogador. Deve estar aí no elenco para essa partida de hoje. Então, ainda sobre a ABC, Fecim foi negociado com o Corinthians, essa é a notícia que se tem, de que parece que 70% do passe dele foi negociado a 2 milhões de reais. O ABC parece que vai conseguindo juntar dinheiro para pagar até então impagável dívida e conseguiu ainda manter o jogador até o fim da Série C. Parece que agora tem uma parceria com o Corinthians, deve rolar o empréstimo de jogadores aí, aguardar realmente como essas coisas vão se desenrolar, porque até é bastante comum se anunciar uma coisa e depois dizer, não era bem isso, né? Teve também o bafafá da semana de Giscar Salton e Diogo Silva, que é empresário de 14 jogadores que estão no elenco do ABC. Vi muita gente dizer que o empresário não pode dar esses gritos. É verdade, eu acho que o futebol está muito mal, de empresário está mandando muito em clube, mas não apesar de Giscar Salton ter dito, não, os jogadores têm contrato com o ABC, estão felizes no ABC, quem quiser sair que pague multa. A gente sabe que quando um elenco resolve não jogar, né, a situação pega e pega mesmo. Então, eu imagino que ele tenha feito essa declaração sabendo do que tem na mão e não é só o contrato e a multa que ele está jogando na mão para fazer esse tipo de declaração. Mas eu acho até que esse episódio já deve ter sido superado. Vamos falar de América, né? Porque, como eu disse, não é nada fácil, né? O Confiança já está aí mostrando as manguinhas de fora com o Luizinho Lopes. É um adversário que conhece muito o América, virou pedra no sapato do América dos últimos tempos. E então o América está aí se preparando para essa estreia que vai ser na quinta-feira, lá em Aracaju, né? Às 21h15 vai ter transmissão do Esporte Interativo. Eu não sei se vai ser no 1 ou no 2, mas pela lógica, vai ser no 1. Aqui a programação da Pré-Copa do Nordeste traz no dia 18, que é a quarta, às 19 horas, Campinense e CRB, vai ter transmissão. 20h30, Juazeirense e Salgueiro não tem transmissão. E 21h30, um representante do Piauí, que não se sabe ainda, deve saber nessa semana. Aliás, acho que se fica sabendo hoje, né? Deve ser a final lá. Ou vai ser River ou vai ser Parnaíba.
contra o Sampaio Corrêa. E na quinta, isolado, o jogo do América, 21h15, lá na Arena Batistão, Confiança e América. A volta, então, dia 20, e Confiança e América tem transmissão. No dia 25 de abril, 20 horas, tem Sampaio Corrêa e o representante do Piauí. Esse jogo tem transmissão. 20h30, Salgueiro e Juazeirense. Salgueiro e Juazeirense foram sumariamente desprezados pelo Esporte Interativo. Não tem nenhuma transmissão para eles. 26 de abril, 21h15. Então, na quinta seguinte, América e Confiança aqui na Arena das Dunas. E no dia 1º de maio, que é um feriado, 19h30, vai ter aí a volta de CRB e Campinense. Essa é a programação da Pré-Copa do Nordeste. Quem passar, passou. Não tem gol fora de casa. Se empatar em saldo, vai ter disputa de pênaltis. Então, esse jogo, por exemplo, Confiança e América. América e Confiança, eu estou esperando também duas defesas bem lá atrás, bem saída de contra-ataque. Foi o pouco que a gente já viu aí de Ney da Mata. O América fez um jogo treino, né, com o Cruzeiro de Macaíba, ganhou de 6-0. Depois fez um coletivo nesse sábado, até o Vermelho de Paixão colocou a escalação. Mudou muito, né? Eu estou preocupada ainda com essas mudanças. Acho que se o América... Fica claro que o América está precisando de entrosamento. Ney da Mata já mexeu de novo na equipe. Claro que ele vai botar logo que ele acha que é titular para seguir. Mas não deixa de ser uma preocupação. Então, o América hoje, né, seria titular, imaginando esse que jogou no coletivo. Daniel, Hudson, Diego Negrete, André Santos e Gilton. Gessimar, Jadson Sapé, Rodney e Cascata. E na frente, Adriano Pardal e Flávio Carioca. É o que se imagina. Tem gente no DM, tem gente poupado, tem gente em fase de transição. Não é possível que ele pense ainda em mexer nessa equipe para essa estreia. Eu estou aqui fazendo votos de que ele desista de fazer mais alguma alteração e mantenha essa equipe aqui. Ó, o Hugo tá lembrando aqui de 2 derrotas do América por Confiança. Perdeu em Aracaju na série 2015 por 1-0 com Roberto Fernandes. Sim, aquele da expulsão ridícula de Zé Antônio, que até marcou um gol agora na Série B pelo Figueirense. E o pênalti de Regis. E 2016 com o Diá, perdemos em casa por 2-0. O comandante do Confiança na época era Roberto Fernandes. Eu até encontrei Roberto Fernandes depois, ele disse, olha, ali para a torcida eu fiquei caladinho, não fiz nada. Mas também quando entrou ali pro vestiário, o que eu podia fazer de gozação com os outros, eu fiz, né? Ele já falando de uma certa mágoa que ficou, especialmente da direção anterior do América. Mas, Confiança virou uma pedra no sapato da gente, não era, né? Só tinha vitória do América aí nas estatísticas, depois disso mudou e é por isso que faz medo. Imagine agora, tendo Luizinho Lopes como treinador. Agora que a gente fica arrepiado mesmo para o que vai acontecer quinta-feira. Nesse coletivo ainda, ele mexeu em todo mundo, né, para a segunda parte. O time passou a ser Fred, Guilherme, Richardson, Gullit, Leozinho, Felipe Manuel, Jonatas, Luiz Fernando, Muricy, Vandinho, Adriano Pardal e Lopeu. Acreditem se quiser, Lopeu marcou um gol nesse coletivo com o Sub-19. Além dele, também Guilherme, Luiz Fernando e da equipe considerada titular, e que, aliás, o único que ficou em campo até o fim, Adriano Pardal, também marcou um gol. Então, faz até um arrepio ele começa a achar que Lopeu é muito bom, porque não tem correspondido na hora que o negócio é para valer, né? Assusta também, tá vendo Felipe Manuel sendo escalado aí como primeiro volante. Passei até uma mensagem agora para Canidé Pereira para saber dos que não foram para o jogo. Jadson, Robson e João Vitor estão no DM. Me assustei com a ausência de Judson, ele foi poupado, deve ter sentido dor em algum local. E Danilo, Mike, o antigo Vanvan, Thiago Sala e Pablo, o misterioso Pablo, que ninguém nunca viu jogar, estão na transição, a famosa fase de transição. Então, não estão ainda disponíveis. Eu espero que ele não esteja pensando em usar mais ninguém desse grupo aí que está fora, porque não tem mais tempo, né? O América vai viajar na terça-feira, agora, 17, para Aracaju. Então, não tem mais tempo para dar conjunto a essa equipe. Tem que ir quem já está aí mesmo. O time tem que ser esse. Daniel, Hudson, Negrete, André Santos, Gilton, Gessimar, Sapé, Rodney, Cascata.
e Adriano Pardal e Flávio Carioca. Não dá mais para pensar em mexer, a não ser que alguém se contuda, aí é o jeito. Então, dia 17 viaja para Aracaju. Quem vai comandando a delegação é o presidente Eduardo Rocha. No dia 20, já sai de Aracaju com direção à Imperatriz para fazer a sua estreia lá na Série D. E quem segue essa parte da viagem é o vice-presidente Eliel Tavares. O América joga na segunda-feira, 23, contra o Imperatriz. Depois volta para Natal e já enfrenta, valendo essa vaga mesmo, a partida decisiva, já enfrenta o Confiança pela pré-Copa do Nordeste. É pouquíssimo tempo, não dá mais para pensar em mexer a equipe, é o que eu penso. Vamos ouvir aqui Gessimar, né, que chegou, já passou pelo América, né, como é que ele anda aí na carreira dele, o que é que pode se esperar dele? Gessimar, chegou a América para uma temporada, para uma continuação de temporada de muita responsabilidade. Vem aí pré-Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro da Série D, tá preparado, tá firme, tá tranquilo? Com certeza, né? São as competições muito difíceis, né? A pré-Copa do Nordeste já começa logo na quarta-feira. Esperamos que possamos fazer um grande jogo, né? Junto com os meus companheiros. E estou preparado, estou firme aí, esperando a oportunidade. E como é que gosta de jogar o Gessimar? Primeiro volante, segundo volante, já teve uma passagem aqui pelo América, boa parte dos torcedores já lhe conhecem, mas como é que você vinha atuando nessas últimas temporadas e como é que gostaria de jogar? Eu sou o primeiro volante, né? Vim atuando em alguns jogos na equipe onde eu estava, no Penapolense, como segundo volante também, mas no que o professor optar, a gente está aí para ajudar a equipe. Já trabalhou com o técnico Ney da Mata? Já jogou uma Série D do Campeonato Brasileiro? Não trabalhei com o professor Ney da Mata ainda, mas tive a oportunidade de jogar uma Série D no Ituano em 2014. Chega com a experiência de uma Série D, pelo menos já sabe aí a pedreira, pelo menos foi lá para as bandas do Sudeste, mas já sabe a pedreira que é uma Série D. Não é fácil, né? Cada jogo é uma decisão mesmo, não dá tempo de recuperação e o América entra com a faca nos dentes. Sobre o fora de campo, né, do América. Primeiro, as listas, né? Não vou falar da lista ainda não, porque ainda tem gente para chegar. Falar em gente para chegar, Fernando Tonê falou à Tribuna do Norte que está esperando mais um centroavante para fechar o elenco lá do Globo para a Série C. A expectativa é que esse centroavante seja Max, já que o América não quer mais esperar a Max, não quer esperar a Inter de Lages, que ele deve ser liberado só no fim do contrato mesmo, em maio. E o América acha que não vale a pena esperar, porque já está perto, já estaria perto até de acabar a Série D. Então, é muito provável que Max, como é até do empresário que está aí associado ao Globo agora, que é Luperce II, é muito esperado que Max, então, acerte com o Globo para disputar a Série C, chegando, então, lá pelo mês de maio ao Globo para fechar esse elenco. Segundo as palavras de Fernando Tonê, ele não falou em Max, mas falou no centroavante, a gente já vai aqui tendo essa ideia. O América, a gente imagina também que ainda tenha mais gente para chegar, por isso que eu não vou divulgar ainda totalmente aquela lista que já se viu que está mais que furada, porque Ney da Mata mudou tudo. Mas vou divulgar o elenco, né? O América está com 33 atletas no elenco. São 5 goleiros. Caio da base, Daniel, que agora é o titular, Everton da base, Fred e Thiago Braga. Thiago Braga que estava aí já treinando, né? Não está mais nem em transição. Zagueiros, nós temos 6 zagueiros. André Santos, Diego Negrete, Gullit, Jadson, Richardson e Thiago Sala. Thiago Sala está na fase de transição. Laterais, Danilo, Gilton, Guilherme, Hudson e Michael, Vanvan, como vocês preferirem. São 5, né? E Vanvan ou Mike está aí na fase de transição, Danilo também. Hoje os titulares são Hudson e Gilton. Aliás, nos zagueiros, os titulares, então, Diego Negrete e André Santos. Aliás, dessa defesa, somente Diego Negrete estava aí no estadual, né? O resto mudou tudo, ó. Daniel, Hudson, André Santos, Gilton acabaram de chegar. Volantes, Felipe Manuel, Gessimar, Jadson Sapé, Jonatas, Judson da base, Robson e Rodney. Isso dá quanto? Isso dá uns 7 volantes, né? O América tem hoje.
Robson no DM, Judson poupado, e os que estão jogando mesmo, hoje se fosse começar, né, seriam titulares, Gessimar, Sapé e Rodney. Sapé, o que pode-se dizer que ficou do estadual, mas ele já chegou ali no finzinho do segundo turno, mas seria o único remanescente dentre esses volantes como titular. Meias só existem 3, Cascata, Luiz Fernando e Pablo. Pablo é um misterioso que nunca jogou, está em fase de transição. Então, na Vera mesmo, tem Cascata e Luiz Fernando. Cascata remanescente aí, do ano passado ainda, e deve ser o titular para a estreia. Luiz Fernando fazendo sombra ali e mudando um pouco a característica do time quando entra. Atacantes, nós temos Adriano Pardal, Flávio Carioca, João Vitor, Leozinho, Lopeu, Muricy e Vandinho. Dá o quê? 7 também, né? 3, 6, 7 atacantes. João Vitor tá no DM e só. Os outros estão aí em atividade, mas devem ser escalados Adriano Pardal e Flávio Carioca. Adriano Pardal, então, é o único remanescente desse campeonato estadual. Então, veja que remanescentes do estadual no time titular hoje, o América teria apenas o zagueiro Diego Negrete, o volante Sapé, o meia Cascata e o atacante Adriano Pardal. O resto, reformulação geral, inclusive nos reservas. Se a gente for olhar até para os reservas, tem muita gente nova aí para entrar. O América mudou muito, foram dispensados até agora 15 atletas. Eu acho até que foi Marcos Lopes que fez a conta de 12 atletas contratados. A gente sabe que ainda pode vir mais alguém. Mas foram dispensados, então, 2 zagueiros, Adriano Alves e Júlio César, um lateral, nem 4 volantes, Cícero Matheus, Janderson, Juninho da base, que foi emprestado, e Ronald. 3 meias, Anthony, que é da base, foi emprestado, Juninho Tardelli e Mateuzinho, Juninho Tardelli que voltou para Juazeirense. E 5 atacantes, Betinho, Jean, Léo Santos, que foi sem nunca ter sido, e Tadeu, e o menino Thiago, também da base, foi emprestado. Aí, outra coisa, olha, faz tempo que a gente não vê uma safra tão boa na base do América, eu venho batendo nessa tecla faz tempo. A começar do goleiro Everton, tem bons laterais, pelo menos para completar elenco. Tem bons meias. Tinha bons meias com Marcelinho e Anthony, né? Marcelinho já tá lá para as bandas do Sampaio com Diá. Tem bom atacante, como Thiago. Tem outros meninos aí, Garcia, que também fizeram bem a sua base e servem para completar um elenco, especialmente estando na Série D. Eu, sinceramente, deixo aqui o meu protesto, que eu não acredito, não aceito que o América, numa Série D, empreste jogadores para outro time que também está na mesma série que ele. Quem tem que dar volume de jogo, experiência a esses meninos é o América mesmo nessa situação. Se subir, aí sim, empresta para que eles ganhem cancha nos outras equipes. Mas o Vermelho de Paixão trouxe aí uma notícia de que o contrato de Anthony foi prorrogado. Aí a gente fica até feliz. Olha, o América está cuidando da base. Anthony, que é um excelente meia, teve o seu contrato prorrogado. E aí, quando você vai atrás da prorrogação do contrato de Anthony, vai ler lá com mais cuidado o Vermelho de Paixão, a prorrogação foi até o mês de julho. Tem alguém brincando com a torcida do América aí, minha gente. É inadmissível que você tenha uma safra boa, que você esteja num ano ruim de rendas e você simplesmente fecha os olhos para essa base. Comece a achar que é muito mais vantajoso você dispensar 15 atletas, trazer mais 12 atletas, manter um elenco agora com 33 atletas, né? Essa penca aí que veio com o Ney da Mata, que é um treinador conhecido por trazer, ele não acha errado não, ele tem que trabalhar realmente com o pessoal que ele confia, mas que tem realmente, para onde ele vai, tem esse povo indo e voltando com ele. Então, você tem uma situação dessa e o clube não olhar para os bons atletas que tem na sua base. Teve aí para emprestar Everton para a base do Ceará, emprestou Anthony e Thiago para o Açu lá com o Júlio Terceiro. Pelo menos imagina-se que vão jogar lá com o Júlio Terceiro.
Já fiquei preocupada hoje com essa ausência de Judson no coletivo ontem, mas segundo Canidé, ele foi poupado, então eu já fico um pouco mais tranquila, porque eu já estava com medo do menino estar sendo escanteado para ser emprestado, né, ser retirado. Um menino que é um carrapato. Não tem hoje no elenco do América um volante mais carrapato do que Judson. Não tem. Dos que eu vi jogar, só se eles vão crescer aí durante o campeonato. Hugo tá aqui. Aliás, o Hugo amanhã é o convidado lá da Rádio Vermelho de Paixão, né? Vai participar do debate lá da rádio às 7 da noite. Hugo tá aqui lembrando que Denilson, ex-América, é mais um, né? Dos que passam na base e misteriosamente não servem pro América e servem pros outros. Denilson, que disputou agora aqui pelo Santa Cruz de Natal, fez gol, inclusive, no América, que é uma moda, ex-jogador fazer gol no América. Denilson foi para o Campinense para disputar, então, a Série D. Para vocês verem como não presta para cá, mas presta para ali. Não vou entender isso nunca. E nessa situação de que o América está hoje, é que eu não vou entender mesmo, não vou aceitar, me perdoem. Mas eu penso que o elenco da Série D tinha que começar com Everton, com Richardson mesmo, que é um oriundo da base, com Anthony, com Garcia, com Thiago, com esse pessoal da base, Judson, Jadson, Juninho, que são todos da base. O elenco era para partir daí e para daí você trazer outros experientes para completar. E não ser feito o contrário. Traz os experientes, traz os de fora, que a gente não sabe nem se vai prestar ou não, mas certamente ganham muito mais e também não tem mais muito o que se desenvolver até pelas idades. E manda esses meninos serem emprestados para serem formados no interior aqui, em Açu, por exemplo. Não dá. É o que eu penso, né? Vamos torcer para que eu esteja redondamente errada e que o América faça uma excelente campanha, que vale a pena o investimento que está sendo feito aí nas contratações indicadas por Ney da Mata. E esses meninos também arrebentem nos seus outros times e voltem bem melhores para o América. Mas normalmente não é isso que se vê. E agora é só aguardar. Aguardar realmente o que vai acontecer hoje, 5 horas, com o Globo e ABC, para ver onde é que estão essas equipes de nível, né, em relação aos seus concorrentes. Pelo menos em relação um ao outro. Vamos ter a rodada, então, completa da Série C. Fechando quase que hoje, né? Amanhã fecha com o Atlético do Acre e Remo. E na Série D a gente só vai saber na outra semana, mas na pré-Copa do Nordeste já tem esse osso duríssimo de roer na quinta-feira pro América, que é o chamado Luizinho Lopes, que estava aqui dando sopa, mas ninguém quis, né? E tá lá fazendo o seu bom papel no Confiança, que já estreou com vitória fora de casa. Certamente é até um trocadilho, né? Vem com Confiança para enfrentar o América lá na casa deles, né? Que é a Arena Batistão. Então, esperar o que vai rolar, vamos rezar que dê tudo certo, porque é tudo tiro curto no fim das contas. Não tem muito o que pensar aí pro América, não. Mas é isso. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. Domingo de manhã já tem muita novidade, 10 horas, sobre o nosso futebol. É isso e até lá, minha gente.